Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quarto programa da série Ensino Médio entre jovens e estudantes, nossos convidados vão falar sobre juventude e culturas de participação. Para este debate, convidamos o professor da Faculdade de Educação e coordenador do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense e também consultor desta série, Paulo Carrano. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Regina Novaes, que também é consultora do projeto Juventude do Instituto Cidadania em São Paulo. E o coordenador do Núcleo de Cultura do Guadá, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Idson Tavares Marinho da Silva. Participe você também do Salto para o Futuro. A ideia de que os jovens não se preocupam com os assuntos que afetam a sociedade vem de longe, talvez da época em que a juventude era chamada de transviada, como se todos tivessem os mesmos gostos, agissem do mesmo modo. Mas essa ideia se revela equivocada. É cada vez maior e mais diversificada a participação dos jovens na sociedade. Veja a reportagem. Em vários momentos da história, o jovem teve participação marcante na sociedade. Dos anos rebeldes de combate à ditadura aos caras pintadas que saíram às ruas exigindo a cassação de um presidente. Seja em manifestações estudantis ou em grupos culturais e de lazer, os jovens estão em movimentos espalhados por todo o país. Será que diante dessa realidade podemos afirmar que eles não se interessam pelos rumos do Brasil? Eu penso que isso aí depende do jovem, né? Tem gente que se interessa, mas tem gente que não se interessa, né? Por exemplo, eu também não ligo muito para isso. Claro que existem algumas exceções, claro, né? Mas a maioria dos jovens se interessa assim, por política, se interessa por... Eu sou uma pessoa que, eu vou fazer 16, eu já sei que eu posso votar. Se eu sei que eu posso votar, eu posso mudar o futuro do meu país, entendeu? Do interesse pelas questões políticas ao engajamento em projetos sociais. Aos 21 anos, Ana Carolina da Silva acredita que o jovem deve agir, por exemplo, na elaboração de políticas públicas. Como é que eles lá, que não estão vivendo o que a gente está vivendo, não estão passando o que a gente está passando, eles vão formular, vão escrever alguma coisa para mudar? Não, quem tem que escrever somos nós, ou não, ou tem que escrever, não, somos nós não, temos que escrever juntos. Eles que estão no poder e nós. Não adianta a gente votar, sentar e cruzar os braços, não, a gente tem que cobrar, porque as entidades elas têm muitas coisas para buscar, então acho que cabe também a nós ser menos comodistas e correr um pouco atrás dos nossos direitos. Se a sociedade sabe o que um político pode realmente fazer, o que ele é capaz de realizar, ele não vai poder mais falar que vai dar tantos empregos, isso é impossível, e o eleitor não vai mais votar sendo enganado por aquilo, porque ele já tem consciência de que aquilo é impossível, não é possível, não é cabível. Ana Carolina, Adriana e Júlio César participam de iniciativas desenvolvidas pelo Instituto Imagem e Cidadania, uma ONG do Rio de Janeiro voltada para a discussão de políticas públicas. No Instituto, os meios de comunicação e as expressões artísticas são utilizados por jovens interessados em promover mudanças sociais. E o ator Celso de Oliveira acredita que o teatro tem um papel fundamental na sociedade. Você pode mostrar a realidade ou você pode mostrar alguma coisa que já aconteceu, que marcou fato na história, você apresentar e essas pessoas terem um momento de reflexão, refletir ou tomar alguma posição, uma providência. E a música em ritmo de rap também vem sendo utilizada por Gilberto Rosário. Por exemplo, eu entrei no hip hop fazendo um rap porque eu vi que essa forma é uma forma da gente poder expressar o que a gente está sentindo, o que a gente quer para melhorar, e essa forma eles ouvem. Um dia nós vamos estar numa terra tão linda e tão pura que a burguesia não pode estar um dia. Bom, primeiro, quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje, começar pelo professor Paulo. O nosso tema de hoje, juventude e culturas de participação, o que dizer, o que pensar sobre essa relação a partir dessa reportagem que vimos no programa de hoje. O que eu destacaria inicialmente é que o domínio da política é o domínio da liberdade, da prática da liberdade. Quer dizer, então, trazer esse debate de juventude e participação é trazer também o pensar sobre o lugar da juventude na construção da liberdade e da democracia. O vídeo fala sobre isso, ele inicia com a imagem que se tornou paradigmática nesse debate, que é as imagens dos anos 60, da juventude que com formas e conteúdo distintos daquilo que está colocado hoje,
foi à rua para lutar pela liberdade. Então, isso é a positividade desse momento da história, mas também é um grande peso, né, que interdita muitas compreensões sobre o que é participar hoje. Então, o próprio título, Juventude e Culturas da Participação, assinala para as distintas marcas de participação que nós podemos ver hoje. Então, nesse sentido, o que eu destacaria do vídeo é, por exemplo, sinais que os jovens estão nos dando de que eles desconfiam da política, E a pergunta é, o problema é de quem? Do jovem que desconfia ou da política que deixou de ser confiável? O outro ponto importante é em relação à escola. Quer dizer, as pesquisas têm demonstrado que duas instituições são fundamentais para a maneira como o jovem pensa a política: a família e a própria escola. Então isso coloca uma carga muito grande de responsabilidade naqueles que estão envolvidos com jovens nesses dois âmbitos. Regina, mesma questão para você, juventude e culturas de participação. Bom, a gente podia pensar o que quer dizer participação logo de início, né? Participação vem de parte, de fazer parte. Então, e ao mesmo tempo podemos pensar o que significa ser jovem. Eu acho que essas duas questões mostram, né, que ser jovem na verdade, é ser um espelho retrovisor da sociedade. O jovem não é diferente da sociedade que ele vive, do tempo que ele vive. Então, o jovem tem as mesmas possibilidades, impossibilidades que a sociedade lhe apresenta, né? Então, com isso, a gente já tira essa ideia de uma juventude perdida em uma sociedade com rumo, né? Então, há muitas diferenças. Eu acho que o vídeo foi muito feliz, né? Porque mostrou jovens que participam, que defendem a participação, jovens que não generalizam, mas dizem que não participam, jovens que querem participar em vários estágios. Então, é essa questão que os jovens também passam pelas mesmas desigualdades sociais que existem na sociedade. Uns estão na escola, outros não estão na escola, uns estão em partido, outros não estão em partido, uns estão no movimento cultural, como apareceu aí, outros também não estão. E isso é uma coisa muito importante, os jovens são diversos entre si, né? Ao mesmo tempo que eles vivem o mesmo tempo, o mesmo tempo social. Então, eu acho que as culturas de participação, esse nome é feliz, porque ele mostra que há várias formas de participar e que elas precisam ser reconhecidas pelos mais velhos, que estão nas escolas, que estão nas casas, nas famílias, como o professor Paulo falou, né? E as autoridades também. Então, eu acho que o filme mostra tempos históricos diferentes e jovens diferentes também. E também dificulta a generalização que o jovem de hoje é apático, que é a coisa mais fácil das pessoas dizerem. Tá certo. Eu quero passar para o Idson agora. O que você pensa também sobre juventude e culturas de participação? E queria que você falasse também um pouquinho do núcleo do Guadá. Sim. Bom, eu acho que é muito importante estar dizendo que, e o vídeo mostra isso, que o jovem, ele sempre foi objeto, né, dessas políticas para a juventude. E agora ele está querendo mostrar que ele quer passar a elaborar essas políticas, né? Ele acha isso importante. Afinal de contas, são eles próprios os principais envolvidos nessa causa. E acho que a questão da participação política, as pesquisas têm revelado que os jovens estão preocupados com isso, né? Só que eles estão procurando outros meios de estar fazendo isso, né? Antes, eu acho que menos agora com o movimento estudantil, eu acho que os jovens têm procurado pouco. A própria questão dos partidos políticos, os jovens têm procurado pouco. Eles têm buscado meios alternativos para estar garantindo esse espaço, né? Então, aí, através da cultura, da educação, do esporte, do lazer, é mais ou menos o que a gente desenvolve no núcleo de cultura, né? Nós desenvolvemos todas as atividades direcionadas para a juventude, né? E para mostrar principalmente que através da arte, né, a juventude pode mais, né? Ela pode estar canalizando, pensando em política através da arte, uma maneira criativa, uma nova maneira de se pensar a participação da juventude, melhorando
sociedade. Como apontou o ator que deu a entrevista ali no nosso primeiro vídeo, né, que é possível sim fazer um trabalho por meio da arte, não é, Idson? Eu queria passar por o Paulo. Professor Paulo fez uma observação com relação ao vídeo que abre ali com os movimentos estudantis da década de 60 e fez uma observação que ele é um peso, em algum determinado é um peso para essa, talvez, pelo que eu entendi, para essa juventude de hoje. Por quê? Acho que é uma provocação no sentido de que o peso funciona como um espelho, né, e que muitas vezes nós reconhecemos a boa participação, a boa forma de participação naqueles modelos que foram possíveis de ser realizados em determinado momento histórico. E isso é um peso porque impede até o registro e o reconhecimento de outras formas de participação. Daria um exemplo, o Ibsen falou, do esporte, né? Vamos pegar a questão do esporte. A própria democracia em países como a Inglaterra, a França, se constituiu não apenas pelas formas tradicionais de fazer política, né, nas formas colegiadas, mas por formas menos usuais de se pensar a política, como clubes de bebedores de cerveja, clube de jogadores de determinado esporte, e isso foi constituindo uma esfera pública de participação, não necessariamente estritamente política, mas que construiu o caldo de cultura daquilo que chamamos hoje de esfera pública ou sociedade civil, para dar densidade institucional à política. Então, o peso, que eu digo da década de 60, é que muitas vezes aqueles movimentos, ações coletivas de jovens que se consolidaram como os atores principais, como o movimento estudantil, partidos políticos, parecem o paradigma da boa participação. E nós temos hoje aí a emergência, por exemplo, daquilo que poderíamos chamar de uma cidadania cultural. O hip hop é uma expressão, mas não a única expressão dessa cidadania que, no caso do hip hop, expressa uma voz da periferia que fala de cultura, fala de amor, fala de resistência e fala de política, no sentido de que a ocupação da esfera pública. Então o peso é nesse sentido, o desafio de reconhecer outras formas, sem desconhecer a história, a memória e até a participação viva hoje desses movimentos, que foram um paradigma da década de 60. Tá certo. A participação agora é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto e a pergunta é da professora cursista Maria Antônia Irene, do teleposto da Unidade Escolar Prefeito José Vieira Lins. Os adolescentes e jovens são os que apresentam maior capacidade migratória. A maioria sai da zona rural para a zona urbana em busca de melhores condições de vida, mas não possuem os equipamentos sociais necessários para suprir as suas múltiplas necessidades. O empobrecimento da parcela jovem do Brasil está voltado para possibilidades reais? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, por essa participação, mais uma sua participação aqui nesta série. Obrigada. Professora Regina. Eu acho que Maria José está falando de uma parcela da juventude brasileira, né? Aquela que está em regiões do país com menos condições, com menos possibilidades, com menor infraestrutura, né? Onde os jovens, como eu tinha dito antes, né, refletem a sociedade local. Está falando, inclusive, dos jovens que estão no campo, que muitas vezes nós esquecemos, que há uma parcela de 17% dos jovens brasileiros estão no campo. E a migração campo-cidade é tão importante também nos movimentos de jovens de hoje. Então ela está dizendo, quer dizer, está me chamando a atenção para esses jovens que têm sonhos também, como os outros jovens, nessa idade da vida, nesse tempo da juventude, e tem mais dificuldade de realizá-los por conta do lugar, né, social onde eles estão. Ela pergunta também se há possibilidade de eles realizarem esses sonhos. Eu acho que sim, porque nosso amigo Idson falou sobre políticas públicas para a juventude. E essas políticas têm que levar em conta essa diversidade dos jovens brasileiros, disparidades regionais, relação campo e cidade, né? Jovens, o que esses jovens precisam para ficar nos lugares onde eles nasceram? Onde eles têm laços afetivos, simbólicos, pertencimento. Essa é uma pergunta muito importante que as autoridades têm que responder. Esses jovens têm que ter condição, não de ficar preso no lugar onde moram, porque a juventude também é uma época de vontade de aventura, de sair, de conhecer, mas eles têm que escolher.
sair ou ficar, e não ser jogado fora do lugar onde eles nasceram. De fazer a migração por opção. E não por ser obrigatório, porque não tem condições de viver naquela região, né? A Marilene de Goiás vai fazer a pergunta agora. Oi, Marilene. Oi, boa noite a todos. Sou Marilene, supervisora de Um Salto para o Futuro do Teleposto de Aciara, Goiás. Sabemos que os jovens têm um papel decisivo a jogar nesse jogo democrático. Por isso, precisamos ampliar nossos conhecimentos sobre os relacionamentos reais e imaginários, que políticas nacionais têm sido e está sendo desenvolvido destinado à juventude. Obrigada. Obrigada, Marilene, por essa participação, e eu conto com você ainda nessa série, tá bom? Idson, você faz parte desse núcleo, que é um núcleo de uma escola de ensino médio em Duque de Caxias. Eu acho que a gente não deixou isso claro aqui antes de começar, mas você hoje já está na universidade, você cursa hoje Ciências Sociais, que você estava contando para a gente aqui antes do programa começar. Como você vê as políticas públicas desenvolvidas para os jovens no Brasil? Essa é uma questão que tem surgido aqui praticamente todos os dias nessa série. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem vivido um momento diferente, né? Um momento de mudança, né? E hoje eu acho que os jovens estão mais... a sociedade civil sentiu a necessidade de ver o jovem presente na elaboração das políticas públicas. Porque muitas das que foram desenvolvidas, de repente, não surtiam os efeitos desejados, né? Então, muitas das vezes, os jovens, inclusive, buscam outros meios de participação, né? Exatamente por isso, porque ele quer ser ator, né? Porque ele quer estar participando, elaborando, executando, implementando tais políticas e sugerindo, né? De acordo com as suas necessidades, né? Com a realidade da sua localidade. Uhum. Agora, Paulo, hoje já existe aí uma discussão para a implantação de um projeto nacional de políticas públicas voltadas para a juventude. Como você vê essa questão do projeto? Você acha isso, de um estatuto para a juventude? Como você vê a criação desse estatuto? Eu retomo a posição da Marília, exposta, enfim, participou da série também, no sentido de que o estatuto em si ele não pode servir como a bandeira da garantia do direito, né? Na verdade, nós temos a história desse país que leis foram conquistadas com maior ou menor participação e depois caíram em desuso, viraram letra morta. Então a grande questão hoje de um estatuto, antes mesmo de uma peça jurídico-legal, é saber que tipo de mobilização, que tipo de consciência social e demanda política pode gerar um estatuto ou outra coisa parecida. Quer dizer, eu acho que o estatuto hoje, muitas vezes, está sendo colocado como o carro na frente dos bois. Nesse ponto, eu não tenho clareza que a gente deva defender um estatuto sem saber o que vai colocar nesse estatuto. Quer dizer, quais são os direitos que estão sendo buscados. E aí, me parece que o grande complicador é não ter hoje, ainda no país, a juventude como um ator coletivo que vai dar esse diferencial que o Y está trazendo, de que pela primeira vez na história do país nós estamos encontrando canais junto ao Estado para que a juventude possa participar. Esse é um dado de novidade, não é garantia de que a gente vai ter uma mudança real, mas me parece que os esforços teriam que ser concentrados na qualificação desses canais. E aí eu até acredito que possa surgir algo como um estatuto, mas não há ainda no horizonte a certeza disso. Há, para mim, a certeza de que os canais precisam ser qualificados, ou seja, como fazer com que o jovem, desde da cidade, menor cidade do país, do bairro, do estado, ele possa, gradativamente, do local até o nacional, participar da construção de um novo projeto de país para a juventude. Ok, a Mônica tem perguntas agora, não é, Mônica? Os cursistas da TV Escola de Anápolis, Goiás, tomam como referência o texto do professor Paulo, onde ele diz que os jovens brasileiros têm emitido sinais de negação frente a formas tradicionais de participação, principalmente quando as instituições reiteram velhos vícios éticos e organizacionais de clientelismo e burocratização.
Como a escola poderia trabalhar isso de forma que incentive os jovens a romper com os velhos paradigmas de participação na sociedade? Embora ele se refira ao seu texto, Paulo, eu acredito que essa é uma pergunta que possa ser discutida pela mesa como um todo. Regina, por gentileza. Realmente o professor Paulo chama atenção para isso no texto. E chama com a melhor das intenções, que é mostrar a diversidade da participação. Agora, o que eu tenho visto bastante, através da minha participação num projeto que procura ouvir os jovens do país inteiro e procura ouvir jovens de diferentes formas de organização, é que mesmo a juventude partidária, ela mudou muito nesse tempo. E mesmo a juventude do movimento estudantil, ela se abre pela primeira vez, a UNE, por exemplo, vai fazer a semana que vem em Brasília, um diálogo de juventude, chamando outros grupos para conversar. Então a UNE, ela continua existindo e ela continua atraindo uma parcela dos jovens brasileiros e se vê obrigada, inclusive, a mudar a maneira de pensar. Por quê? Nos anos rebeldes, que apareceram no vídeo que a gente viu, a UNE era o ator social, o ator estudantil, o estudante é que podia falar pela juventude, porque era o único que reivindicava esse lugar. Hoje, além da juventude que estuda, você tem juventudes que reivindicam o espaço público. Então, eu também acho que a gente... Então, isso é movimento estudantil. Assim como o movimento partidário também, né? Uma coisa era você ser jovem do Partido Comunista, de uma célula, de um partido que tinha uma ideia teleológica da história, do que ia acontecer na história, né? Outra coisa é você ser jovem de vários partidos que convivem, né? E que têm aspectos para a juventude, que discutem a democracia e que são também eleitorais e muitas vezes eleitoreiros. Então, o jovem de partido hoje é diferente do que ser jovem de partido no passado, há 20 anos atrás. Jovem do movimento estudantil hoje também é diferente. Então, eu acho que essa formulação é muito boa para a gente relativizar os lugares da política, os lugares usuais da política, como se política fosse só sindicato, entidade, movimento estudantil, partido. É boa para isso. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente levar uma outra questão. O que é ser jovem desses espaços hoje? Que também exige um reconhecimento da diversidade. E me parece que os jovens têm tentado fazer isso. Os jovens, os organizados, eles não querem perder o bonde da história. Eles também querem participar como uma dimensão da juventude atual. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes. A Grande Tijuca, uma região da cidade do Rio de Janeiro, formada por 7 bairros e 29 comunidades, é o principal foco de atuação do Instituto Imagem e Cidadania. Este instituto tem mobilizado jovens para o debate das políticas públicas voltadas para a juventude. No mundo em geral tem uma discussão lá, vamos ver o que os jovens querem. Quem está lá é um antropólogo, um sociólogo ou um ólogo da vida. Não está o jovem lá, nunca tem um jovem numa mesa de lugares que estão discutindo questões para jovens. Então acho que aqui foi isso que surgiu, que era a gente que ia ver o que a gente quer fazer. Decisões tomadas pelos jovens que fazem parte das iniciativas do Instituto Imagem e Cidadania. O Instituto Imagem e Cidadania é uma organização não governamental que atua utilizando os veículos de comunicação para influenciar as políticas públicas para a juventude. O Instituto funciona no Sobrado Cultural, na Tijuca, zona norte do município do Rio de Janeiro, e integra jovens de diversos grupos sociais da região. Eu achei muito interessante que é um espaço que o jovem hoje tem para ver os seus trabalhos, para discutir, para poder evoluir e participar na sociedade, ter uma intervenção. Se discute várias coisas e tal, se discute a questão das cotas, se discute e tem opiniões diferentes e tal, divergentes. O trabalho com os meios de comunicação alternativos foi uma decisão tomada quando a ONG dava os primeiros passos. Então, em 2001, a gente iniciou algumas atividades algumas reuniões para começar a discutir de que forma essa iniciativa ela poderia acontecer. Em função do Instituto Imagem e Cidadania ter esse perfil de comunicação, a gente então apresentou uma proposta de articular os grupos de jovens dessa região através de uma mídia impressa. E depois foi direcionando para uma formação para fazer o jornal, que começaram sendo de textos, de redação, de imagens, fotografia, e daí que foi surgindo o jornal. Um dos principais objetivos do jornal, batizado de Geração, é chamar a atenção dos jovens para os temas que estão ligados às políticas públicas e também contestar a ideia de que jovem não se interessa por política.
E é isso que a gente quer mudar, a importância de transformar o jovem hoje naquele carinha que só pensa no consumismo e tal, na coisa de comprar e tal, uma pessoa que possa interferir nos rumos do Brasil, uma pessoa que possa discutir. E discutir é o que eles mais fazem nos fóruns da juventude, outra iniciativa do Imagem e Cidadania. Nesse encontro, por exemplo, o debate era sobre o funk na mídia. E no dia da nossa gravação, eles já estavam definindo as pautas para o próximo encontro. Essa coisa dos pit boys, né, e do lazer, da violência como lazer, né, as pessoas que vão pra noite pra divertir brigando com os outros, né. Essa questão da idade penal, eu acho complicado, porque você pode até abaixar a idade, tudo bem, vai punir, mas é isso, vai fazer o que com esses meninos? Além do jornal e dos fóruns, o Instituto tem outra iniciativa. Que é a discussão da formação desses jovens, né, formação política deles. E aí não é uma questão de política partidária, é uma questão de formação política no que diz respeito a que políticas públicas de juventude existem hoje em âmbito local, nacional, qual o poder de influência que essa rede pode ter. Políticas públicas voltadas para a juventude, que entra a questão de primeiro emprego, a gente falou também de flexibilização da CLT. Sim, são coisas que são interessantes para o jovem agora. Eu acho que são interessantes agora e que são coisas que vão se refletir no futuro, porque ninguém vai ser jovem para sempre. Idson, a gente viu aí o trabalho de uma organização. Gostaria que você falasse um pouco mais do núcleo da Guadá, que é da Escola Guadalajara, falasse que atividades, você contasse para a gente que atividades vocês desenvolvem lá e também como fica a relação de vocês do núcleo, que são jovens, com a escola, com as pessoas que estão na escola, professores, direção, como é essa relação? Isso. Todo o trabalho do núcleo, ele tem metodologia exatamente, uma metodologia desenvolvida a partir do próprio exemplo da direção, né? Que é uma metodologia de participação, de diálogo, de estar desenvolvendo a criatividade, o lúdico, exatamente para estar motivando a juventude, os alunos, a estar participando, né? E, sobretudo, esse trabalho dá muito certo porque a gente também acredita na escola pública, né? Então, a gente acha que a escola tem muito a contribuir nesse processo de participação da juventude, seja criando projetos artísticos pedagógicos para os jovens estarem participando, sendo beneficiários, mas principalmente estarem gerindo esses projetos. Né? Então, lá no Guadalajara, acontece mais ou menos assim. Né? Eu fui estudante de lá, né, desde a primeira série, e tive a oportunidade de participar de tudo que ele fez, desde os projetos de educação ambiental, os projetos na área de cultura, né, as discussões nas áreas de sexualidade, né, mas a escola proporcionou uma formação humana, né, para a cidadania. Hoje você não está mais lá, você não é mais aluno de lá. Isso. Como a escola abre essas portas para o ex-aluno? Isso. A escola está sempre aberta para os ex-alunos, né? E o que acontece é que hoje o Núcleo de Cultura do Guadá é um projeto da escola e que é gerido pelos jovens, os estudantes que permanecem na escola e os ex-alunos principalmente, né? Então, dentro do possível, porque tem a questão do mercado de trabalho, do emprego, que a gente precisa estar sempre buscando, né? A gente trabalha voluntariamente desenvolvendo essas atividades e que tem gerado um impacto na localidade muito positivo. Que bom. Vamos lá para a Célia do Tocantins, que vai fazer a pergunta agora. Oi, Célia. Oi, Bárbara. Sou orientadora do teleposto do Colégio Estadual Bernardo Sayão, na cidade de Bernardo Sayão. A pergunta é da telecursista Marisa, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Sabemos que as decisões políticas no Brasil é de suma importância para as futuras gerações. Ela pede aos convidados que comentassem um pouco mais sobre o que a escola poderia fazer para incentivar os jovens do ensino médio a exercer o seu papel de cidadão, garantido por lei, tendo maior participação na política brasileira. Boa noite, obrigada. Obrigada a você, Célia, por essa participação. Conto com você mais vezes aqui. Pareça.
Paulo, nós vimos aí no vídeo um exemplo, o Idson traz para a gente histórias da Guadalajara, que são exemplos de participação, como é que a escola se organiza para abrir as suas portas também para os ex-alunos. Que outras situações você veria para que a escola promova essa, assim como a Célia apontou? Acho que vale a pena dizer que não dá para resumir toda a participação, a política, naquilo que a gente conhece de política. O risco, quando se discute cultura de participação, vida política e juventude, é esse. A gente acabar reduzindo todo o debate ao voto ou à participação política, à manifestação política nas ruas, à crítica aos políticos, quer dizer, esse é um risco. E a pergunta é, quer dizer, quando o jovem começa a participar? Muitas vezes a participação é interditada na própria família. Vamos falar da família e depois falar na escola. Vou dar um exemplo. Outro dia encontrei uma jovem que dizia: poxa, meus pais resolveram mudar de bairro e não me avisaram. E eu fiquei surpresa, mas falaram: mas a casa é melhor, vai ser melhor para você, mas meus amigos estão no outro bairro. A minha escola está no outro bairro. Quer dizer, essa jovem se sentiu tolhida, né, solapada no seu direito de participar, na sua liberdade. Então, isso já é uma primeira interdição da participação. Se a gente entende participação na política como participação na vida da cidade, na vida pública. E a escola é a mesma coisa. Se o jovem está numa escola qualificada, interessante, mas que ele não tem nenhum momento de participação no currículo, nas festas, na vida social da escola, ela está agindo negativamente naquilo que é a educação para a participação. Então, pensar na participação da juventude é pensar também na possibilidade que esses jovens possam ter de construir autonomia individual e coletivamente. No caso da Escola Guadalajara, que eu conheço, né, relativamente bem, estranha aquele que está acostumado a ver uma escola como cela de aula, com grades, vigilância, né? A única vigilância que tem lá é um cachorrinho, que a escola cuida com muito carinho, e estranha porque os jovens frequentam a escola em horários livres. A escola tem muito medo do tempo livre, tem medo da autonomia da juventude, e lá eu vejo os jovens pegando chave, abrindo porta, guardando chave. Como o Ibson colocou, é um testemunho quase que eu estou dando aqui, no sentido de que esse jovem se sente livre para participar. E aí, nesse sentido, eu volto àquele debate. Ele confia na instituição, e ao confiar na instituição, ele pode construir a instituição. E tem o desejo até de continuar colaborando, porque ele volta para lá. Ele vem mandar eles embora, nesse sentido, eles voltam sempre. Tá joia. A Mônica tem perguntas? A professora Eva Carvalho, de Natividade, em Tocantins, diz que, de acordo com o texto, o empobrecimento de expressiva parcela da juventude brasileira incide diretamente tanto sobre a perspectiva de futuro, quanto nas possibilidades reais de envolvimento com ações individuais e coletivas de participação social nas esferas públicas democráticas. Ela pede que vocês esclareçam um pouquinho sobre esse texto, mostrando caminhos para um trabalho de conscientização com os nossos jovens no contexto escolar. Regina, vai na linha já do que estávamos debatendo, né, da abertura da escola para essa cultura de participação com o jovem. Né? Leram direitinho o texto, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Eu acho que um dos caminhos é esse, né? É debater e ter essa participação que os professores que estão ouvindo esse programa, que estão participando desse programa, estão tendo. Eu acho que eu queria, para responder essa pergunta, falar um pouquinho do próprio vídeo, né, também, que a gente viu, onde mostrava o Instituto Imagem e Cidadania. Que eu acho que o que se falou no vídeo também é sobre empobrecimento. Se falou de primeiro emprego, se falou sobre dificuldade de flexibilização da CLT, dificuldade de se manter no mercado de trabalho, se falou sobre o ritmo das mudanças sociais que estão acontecendo, né? Então eu acho que tem uma questão aí, essa juventude está sofrendo, na escola ou fora da escola, está sofrendo um processo de muita mudança social muito rápida, mudanças tecnológicas muito rápidas. Então, todos têm que aprender juntos. Eu acho que nós estamos num tempo de aprender a aprender, quer dizer, as mudanças elas incidem sobre os jovens, sobre os adultos também. Então é preciso que haja um processo de aprendizado coletivo para dar conta do tamanho dos desafios que se colocam para a escola nessa geração, né? Então acho que só pode ser assim, como foi dito pelo professor Carrano, também pelo nosso jovem aqui presente, é preciso fazer o jovem participar, mas tem que ser um processo de aprendizado conjunto, porque todos nós também somos os velhos e os jovens de alguém. Quer dizer, a questão da juventude é uma questão que nos ameaça muito.
Todos os pais, professores têm medo de não cumprir uma etapa do processo educativo. E muitas vezes se fecham no mundo, no seu mundo particular, para se defender dos jovens. Então, eu acho que a receita, se tiver alguma receita, tiver alguma forma da gente dar conta desse momento, é essa questão de perceber aquilo que nos desafia a todos, né? Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Que parece que você vai ter, são tópicos que você tem que falar com os jovens. Esses são os tópicos, esses aqui, outros não. E, na verdade, você tocou e eles tocaram em assuntos da sociedade, que afetam a todos nós e a eles, inclusive, porque estão dentro dessa sociedade. Né? E os professores, nesse sentido, eles merecem um troféu, porque eles têm que dar conta do conteúdo, perceber as mudanças que estão acontecendo com os jovens, garantir a participação. Perceber as mudanças na sociedade. Na sociedade, em casa também. Então, eu acho que é por aí, tem que aprender a aprender. Tá certo. A Adilene de Goiás vai fazer a pergunta agora. Olá, Adilene. Oi, sou a Adilene, aluna do Colégio Raimundo Rocha Ribeiro, curso 1º ano colegial. Falo do teleposto de Aciara, Goiás. Vimos que a família deu muita liberdade aos filhos e com isso perdeu-se a confiança, a obediência, o respeito e o amor. Pergunto aos especialistas como recuperar esses valores que se perderam na própria família. Boa noite, obrigada. Obrigada, Adilene, por essa participação. Gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Salto. Venha sempre, tá bom? Idson, me conte o que você pensa sobre essa discussão dos valores. Você acha que perdemos tantos valores assim, que a sociedade está tão perdida em relação aos seus valores? Eu acho que, como concordando com a Regina, é um tempo de mudança, né? Então eu não sei se é bem um perder esses valores, mas de repente a mudança desses valores, a transformação desses valores. Eu acho que é muito importante a questão da escola estar promovendo a integração à comunidade, está atuando mais junto à família, entendeu? Eu acho que fazer esse trabalho com a família, eu acho que vai mostrar, revelar, deixar claro que mudanças são essas, como estar trabalhando com isso. Agora, Idson, né? Essa é uma tecla sempre batida aqui. Você entra série, sai série, seja em que assunto for, seja em que temática for, é a participação da família na escola. Como vocês na Guadalajara pensaram isso? Porque pelo que eu sei, pelo pouco que eu conheço da escola, é uma escola que está de portas abertas o dia inteiro, o fim de semana, a família vai lá, frequenta a área de esporte. Como é que vocês conseguiram, e vocês do núcleo também tiveram participação nisso, trazer essa família para dentro da escola? Isso. A escola ela esteve sempre preocupada em estar criando estratégias para estar trazendo as famílias para a comunidade, para dentro da escola, né? Então ela tem clareza da sua função, ela sabe muito bem que o processo de aprendizagem, que a formação completa dos seus alunos não se dá apenas dentro da escola, ela precisa pular os muros, né? Então, os projetos que ela desenvolve são exatamente essas estratégias para estar trazendo as famílias para dentro da escola, né? Então, o próprio Núcleo de Cultura do Guadá, os projetos de educação ambiental que tem na escola, eles visam exatamente isso, né? Fazer um trabalho com a família e é claro, criar condições para que a família esteja ali, né? É muito importante que o espaço escolar, que o campo escolar, ele interaja com a realidade da comunidade, entendeu? Eu acho que, eu digo isso para reforçar a importância das escolas estarem abertas nos finais de semana. Eu sei de histórias maravilhosas lá da Guadalajara, né? Alunos não querendo ir embora no fim de semana, no dia de sábado, porque tem atividade o dia inteiro e passa o sábado inteiro lá, né, Idson? É verdade. James de Tocantins, olá. Oi, Bárbara, Elaine, Mônica, especialistas e cursistas do Salto para o Futuro. Sou o professor James Aguiar Araújo, falo do teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. Após fazer a leitura do texto do professor Paulo Carrano no boletim, gostaria de saber dos professores convidados até que ponto a interferência do governo nas entidades estudantis, sindicatos,
associações e outras organizações que envolvem a juventude, pode ser considerado como forma de desarticular os mesmos e manter essa política continuista. Valeu, até a próxima. Professor Paulo, fique à vontade para responder ao James. A relação da juventude com o governo, eu diria até no sentido mais amplo, com os estados, é delicada. Quer dizer, quanto mais totalitária a sociedade, quanto mais totalitário o Estado, mais vocação para se aproximar de maneira autoritária com a juventude se tem, quer dizer, inclusive escravizar simbolicamente a juventude. Nós temos exemplos da juventude hitlerista, da juventude fascista, nós temos exemplo de toda a relação que o governo ditatorial brasileiro teve com a sua juventude, no sentido de ganhá-la para o seu projeto de desenvolvimento e de política. Então a juventude tem que desconfiar permanentemente do Estado, nesse sentido. E me parece que esse foi o movimento, né, que a gente acompanhou e as pesquisas estão demonstrando, da juventude que não apenas se conformou em pedir do Estado coisas, mas ela resolveu criar espaços públicos associativos. Essa é uma dimensão importantíssima do debate hoje sobre a juventude, participação em política, foi que essa sociedade civil que se construiu pela cidadania cultural, pela via ativa das associações juvenis, ela cria uma câmara de diálogo com o Estado. Então é um canal que a juventude cria e também é uma proteção contra o autoritarismo. Agora, a relação com o Estado tem que se dar, mas é uma relação de atores autônomos e independentes. Eu acho que o James toca num ponto importantíssimo, porque nós temos assistido agora, até com muita boa intenção, propostas de mobilização da juventude vindo do governo, do Estado. Isso tem que ser visto com muito cuidado. Ok, a Mônica tem perguntas agora, não é, Mônica? A Patrícia, do teleposto do SESC de Três Rios, diz que o índice elevado de desemprego no país é um dos fatores principais que levam os jovens de hoje a não gostarem de política, gerando a falta de estímulo em relação ao voto e ao envolvimento em ações coletivas de exercício dos direitos da cidadania. Ela quer saber como reverter esse conceito rotulado pelos jovens. Regina, até que ponto essa relação tem a ver desemprego e falta ou não participação política? Eu acho que tem a ver, né? De que forma? Se a gente pensar no passado, quem é que fazia movimento juvenil no passado? É quem estava na escola, aliás, quem estava na universidade principalmente, e outras pessoas da mesma geração, que é considerada a geração rebelde, estava trabalhando, estava no campo, estava na cidade, estava nas indústrias trabalhando. Então, quer dizer, a luta pela sobrevivência econômica, muitas vezes, impede uma participação na política. Né? Isso acontece mesmo. Nem sempre, é claro que tem situações que justamente as necessidades econômicas é que levam as pessoas a participarem da política. Mas essa juventude de hoje está muito preocupada em sobreviver no presente e no futuro, está muito preocupada em se colocar no mercado de trabalho. Há um mercado de trabalho mutante, presente e muito precário. Então, por exemplo, um jovem de classe média, ele faz 10 cursos para poder pensar como é que ele vai conseguir um emprego. Outro dia eu vi uma frase que eu achei muito boa, que era assim: faça logo estágio, porque agora você é estagiário, daqui a um pouco você é um desempregado, para um jovem. Né? Quer dizer, o jovem está na faculdade, está pensando já que se ele pode se formar e no dia seguinte ser um desempregado. Quer dizer, estou falando de jovens que chegam na faculdade nesse funil. Imagina a gente falar de ensino médio. Quem ficou de fora. Quem ficou de fora dessa situação. Então ela tem razão, em certo sentido, quer dizer que a luta premente pela sobrevivência material, ela muitas vezes faz com que as pessoas não tenham essa possibilidade de participar dos espaços onde ela possa perceber que pode reverter essa situação. Né? Agora ela pede saídas. Né? Eu acho que as saídas são, na verdade, a escola, como foi dito aqui pelo professor Carrano, tem um papel muito fundamental para isso, e a mídia também, os meios de comunicação também tem. Aliás, né? Regina, só para complementar o projeto Juventude, da qual você faz parte, você já tem alguns dados preliminares, eu tive acesso ao site de vocês, que aponta isso, que a maioria dos jovens, para 38% dos entrevistados, a maior preocupação, as maiores preocupações não são sexo e drogas, como muita gente imagina, e sim trabalho, né? Queria que você falasse um pouquinho desse resultado dessa pesquisa. E me parece, me corrija se eu estiver errada, essa pesquisa ainda vai sair completa daqui a alguns dias, não é isso? Verdade. A pesquisa, a gente considera que é a maior pesquisa que se fez sobre os jovens no Brasil, porque pegou jovens de todas as classes sociais, por todas as regiões do país, cidades grandes, médias, pequenas e o rural.
E é muito impressionante essa pesquisa como a questão do trabalho aparece. Aparece onde a gente queria que ela aparecesse e aparece onde a gente não esperava que ela aparecesse também. Então, assuntos que gosta de debater, preocupações dos jovens, o que você gostaria de conversar com seus amigos. O trabalho aparece, ele vai como, vamos dizer assim, ele vai se impondo em cada pergunta que se faz para o jovem de hoje e de todas as classes sociais. Então, o que significa isso? Será que esses jovens são muito consumistas, querem consumir, só pensam em dinheiro, só pensam no trabalho? Não. É porque para o resto que vai acontecer na sua vida, se colocar no mundo, se inserir no mundo, depende do lugar que ele vai se ver como produtivo. Agora, o que a gente tem que pensar? Tem que mudar a ideia de trabalho. Em que sentido? Claro, pensar no emprego com direitos trabalhistas, trabalho decente, trabalho digno para esses jovens. É preciso ter projetos para isso, mas é preciso também mudar essa ideia de trabalho só como uma relação entre capital e trabalho, relação empregatícia, né? Podemos pensar também, e é isso que esses jovens precisam pensar, em outras formas de se inserir produtivamente, e que são formas que vão depender de crédito jovem, de iniciativa de cooperativas, de economia solidária, enfim, da cultura, na área cultural. Então, essa geração também está desafiada a pensar o mundo do trabalho de uma outra forma do que os pais pensaram. Ok, bom, hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você acompanha o 4º programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes e a partir de agora nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pelo Idson. Quais são os seus destaques sobre o que discutimos hoje aqui? Isso. Eu quero pegar o que o professor Carrano falou no último bloco sobre a relação que deve existir, a relação de autonomia que deve existir entre o Estado e a organização da juventude. E aí o que eu gostaria de dizer, primeiro seria para a juventude, né, que busquemos a formação, né, busquemos a formação política e que para exatamente estar viabilizando a nossa auto-organização, né. E aí também para os organismos públicos, a sociedade civil como um todo. Eu acho que é preciso dar mais destaque a essas iniciativas da juventude, né? Eu acho que é preciso que se dê valor, né? A sociedade dê mais valor ao que a juventude está buscando, né? Aos valores que ela tem. E a escola? Sobre a escola, eu digo que ela precisa estar mantendo esse compromisso, em especial a escola pública, né, de estar aberta à comunidade, né, e de colaborar para essa mudança, né, criando projetos, estando aberta aos finais de semana, mas sempre em sintonia com a comunidade onde atua. Ok, obrigada. Regina, seus destaques. Eu acho que nós estamos falando em políticas públicas para a juventude, né, e tem algumas conjunções que são sempre feitas e questionadas. Políticas para a juventude, política de juventude, política com a juventude. E eu acho que a gente poderia pensar, várias pessoas especialistas já colocaram isso, e somar isso em vez de separar. Então há políticas que são para a juventude. São para a juventude, são deveres do Estado, né? Que são questões que estão ligadas a políticas universais, como escola, trabalho, saúde, moradia, né? Tem políticas que têm que ser feitas com a juventude, e não só com a juventude sozinha, quer dizer, com a juventude significa em diálogo da juventude com outros organismos, por exemplo, com a escola, com a própria família, com os educadores, com a própria mídia. Então são coisas a fazer juntos com a juventude. E tem outros espaços que são espaços de juventude, que aí são as suas organizações autônomas. Eu acho que tem que somar de, com e para a gente poder ter realmente um futuro para esses jovens que estão passando por essas mudanças sociais tão decisivas e tão fortes do nosso tempo. Você quer deixar o site do projeto? Acho bom, acho muito bom. É www.projetojuventude.com.br. Ali uma série de coisas que estão acontecendo no nosso momento, no momento que nós estamos vivendo, estão lá relatadas, as pesquisas quantitativas, qualitativas, os seminários com os jovens por todo o país, e estão lá, e todo mundo quiser participar, mandar uma mensagem, quiser adicionar alguma coisa, é super bem-vindo. Quem não conseguiu pegar, a gente pode botar no nosso site depois, na nossa página do Salto, tá bom? Professor Paulo, seus destaques.
Bom, eu destaco algo que foi pouco falado aqui, mas que é uma nova forma, com conteúdos renovados também, de participação da juventude, que são as redes de jovens, né, que hoje se organizam pelo país inteiro. Que não anulam as formas ditas tradicionais, como partidos, organizações estudantis de caráter nacional, mas que ressignificam essas formas, no sentido de que as redes elas não pensam mais como os partidos de caráter leninista, ou seja, é o partido que organiza a sociedade. São essas formas plurais, múltiplas de ver o mundo, que se associam e transformam o próprio mundo. Então esse é um destaque, e essa organização que apareceu, o Instituto Imagem e Cidadania, expressa muito bem isso na sua atuação em rede. Agora, o outro ponto que eu gostaria de destacar é que, do ponto de vista de políticas públicas ainda, é preciso considerar e identificar as formas realmente existentes de participação que os jovens conseguiram criar, mesmo nesse quadro que a Regina se referiu, de interdição do tempo livre, de materialidade, né, difícil, porque para se organizar é preciso tempo livre. Essa foi a luta do movimento operário mundial. Quer dizer, conquistar o horário livre para poder se divertir, viver 8 horas de descanso, de trabalho, né, e de divertimento. Então a juventude está buscando isso também. Agora é preciso reconhecer que essa juventude se organiza e que ela precisa de espaços, de estruturas e uma esfera pública, e aí sim, com compromisso do Estado, não tutela. Nesse sentido, a gente tem hoje aí algo muito bonito acontecendo que, se souber potencializar, vai acontecer. Bom, o 4º programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes termina aqui. Eu quero agradecer as participações do professor da Faculdade de Educação e coordenador do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense, Paulo Carrano, que também é consultor desta série. Da Regina Novaes, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e consultora do projeto Juventude do Instituto Cidadania em São Paulo. E do Idson Tavares Marinho da Silva, coordenador do Núcleo de Cultura do Guadá, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos falar sobre cultura, escola e identidade juvenis. Até lá!